A continuidade aqui do nosso programa. Deus abençoe todos da paz do Senhor. É isso aí, amados, você que nos acompanha na Nova Cultura, novamente queremos louvar a Deus, agradecê-lo por essa tarde maravilhosa, pelo programa Voz Missionária, 28 anos no ar. Meu pai, pastor Francisco Costa, que tem levado a palavra de Deus a muitas e muitas famílias. Uma alegria, estamos com o pastor Luiz Brasil, que vai estar nos trazendo aqui uma ministração da palavra de Deus, o seu testemunho, daquilo que Deus fez na sua vida. Antes de passar para o pastor Luiz, queremos mandar aí um abraço todo especial para pessoas queridas que estão nos acompanhando, ali do município de Francisco Alves. Quero mandar aquele abraço todo especial, pastora Francisca Almeida, pastora da Igreja Quadrangular, está lá sintonizada, diversos irmãos, obreiros, famílias da Igreja Quadrangular em Francisco Alves, o nosso abraço, o nosso carinho, que temos ali por todos ali da Igreja Quadrangular. Deus abençoe também a esposa do pastor Luiz Brasil, nossa irmã Marcela Brasil, que Deus continue abençoando esta família querida, sua mãe, irmã Marileide, e a mãe do pastor Luiz Brasil, irmã Mara Brasil. Vai o nosso abraço, irmã Mara, esta serva do Senhor. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Também quero mandar um abraço aí, e já encerrando a minha participação, um alô todo especial para o meu amigo Edson Babata, aí um representante da linha Bonifica. Deus abençoe, Edson, que Deus continue abençoando a sua família. Nesse momento quero passar para o Luiz, vai estar aqui trazendo a ministração da palavra de Deus e testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida, na sua existência. A paz do Senhor, pastor Luiz Brasil, deixa Deus usar a sua vida. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, em especial ao programa Voz Missionária, aqui com o pastor Francisco Costa, há 29 anos no ar. Louvado seja Deus, por esse tempo que o Senhor mantém esse programa no ar. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Roberto Costa, meu irmão, meu amigo, e agradeço a Deus por essa oportunidade. Sinto que é uma missão que todo homem e mulher de Deus tem em proclamar o Evangelho do Senhor, proclamar aquilo que o Senhor é, anunciar as boas novas, aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. E esse é o intuito de eu estar aqui nessa tarde. Nós já tínhamos combinado há um tempo atrás de estarmos aqui, mas não tinha dado certo. Mas aprove ao Senhor, nessa data de hoje, nessa tarde, de estarmos aqui reunidos para falar das coisas do Senhor, das coisas do céu, daquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Meu nome é Luiz Augusto Brasil, sou morador de Francisco Alves, faço parte do ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, já há 10 anos aproximadamente. Sou natural do interior de São Paulo, venho de uma família um pouco desestruturada, convivi com meu pai poucos anos, perdi meu pai muito cedo, ele se divorciou da minha mãe e pouco tempo depois tiraram a vida dele, eu perdi ele muito jovem, fui separado da minha mãe muito cedo também, fui criado com a família da minha avó paterna, que também já tinha se separado do meu avô. Morávamos no interior de São Paulo, como eu já disse, numa cidade com o nome de Bauru. E desde aquele tempo, uma semente já foi lançada em nossos corações. Minha avó, nós pequenos, nos levava para a igreja. Nós íamos na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista da cidade de Bauru. Mas muito jovens, sem entendimento também, não entendíamos muito.
mas acredito que desde aquele tempo a semente foi lançada, né? Ela caiu em terreno fértil. Claro que no momento do Senhor, no tempo do Senhor, como diz em Eclesiastes 3, né? Tudo acontece no tempo do Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas. E no tempo do Senhor essa semente foi germinada. E tive uma criação muito boa, nunca passamos necessidade de nada. A família do meu avô, parte paterna, uma situação financeira muito boa. Meu avô, um homem de muito conhecimento político, um poder político, um homem de muita influência. Já na parte da família da minha mãe, uma família de pessoas simples, mas honradas, pessoas honestas. E nesse ambiente que eu fui criado, aprendendo desde muito cedo, logo que perdi meu pai, como no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, que pagamos o mal com o mal. Cresci ouvindo uma frase que vingança é um prato que se come frio. E assim eu cresci. Quando eu fui criado com a minha avó, uma mulher crente já, tinha conhecido ao Senhor, tinha entregado a sua vida ao Senhor. Uma criação muito rígida, né, que nos controlava com horário. Nós não podíamos ter uma vida que às vezes a gente queria ter como jovem, de liberdade, de aproveitar a vida, como se dizem, né? E então sempre foi uma criação um pouco rígida, né? Como deve ser, né? Claro que nós não entendíamos, né, naquele período, eu e meu irmão, juntamente com meu irmão, mas foi uma criação rígida. Via minha mãe, tinha contato com a minha mãe, mas não morava com a minha mãe. Minha mãe é uma guerreira que eu tenho um orgulho demais dela. Louvo a Deus, agradeço a Deus pela mulher que ela é, por tudo aquilo que ela passou por nós, abriu mão, né, das suas vontades, daquilo que ela queria para um melhor para as nossas vidas, né, para os seus filhos. E em 2001 meu avô paterno faleceu. Eu perdi meu pai muito cedo, com 7 anos de idade. Então não tive a referência de paternidade. E às vezes muitas pessoas hoje em dia têm a dificuldade de entender Deus como pai, porque não teve uma referência de paternidade de pai. E durante muitos anos da minha vida eu tive essa dificuldade de entender essa paternidade, porque eu não tive essa paternidade. Fui criado, muito bem criado, pelo meu avô, pela minha avó, pela minha mãe quando ela pôde, mas não entendia muito essa paternidade. E a paternidade do Senhor é muito maior que a paternidade de um pai. A Bíblia diz, as Escrituras Sagradas vai dizer que ainda que o seu pai ou a sua mãe te abandonar, eu, o teu Deus, não te abandonarei. Nós possamos entender que, né, todo homem e mulher que crê em Deus entenda que existe um pai, um Deus que vela pelos seus filhos, que cuida dos seus filhos, né? E continuando, em 2001, eu perdi meu avô. A gente sempre veio passear aqui no interior do Paraná, sempre viemos para essa região de Moarama, sempre viemos para Francisco Alves. Desde muito, muito jovem, eu já tinha um amor por esse lugar, por essa região. E em 2001, quando meu avô faleceu, nós viemos para cá. E antes de vir para cá, nós saímos de Bauru, fomos morar numa cidade mais do interior do estado de São Paulo. E ali eu já tinha me envolvido, já comecei como todo jovem, ou como a maioria dos jovens, se iludem com as coisas que o mundo nos oferece, né? Bebida, drogas, coisas que às vezes atraem o ser humano, né?
E ali eu me encontrei, tive encontro com droga, já conheci maconha, já bebia, enfim. E viemos para cá em 2001. E morando já aqui, já uma outra realidade, um outro tipo de vida do que a gente tinha lá um pouco mais rigorosa, aqui com toda a liberdade. Nós viemos assumir os negócios do meu avô, né, que ficou para nós, com aporte financeiro, com liberdade. E eu tive alguns desgostos na vida A Bíblia vai dizer que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós escolhemos, nós fazemos as nossas escolhas. Só que a Bíblia é clara também quando fala-se a respeito da lei da semeadura, que tudo que nós plantamos, também nós colhemos. Então, eu tinha o meu livre-arbítrio, eu comecei a trilhar caminhos tortuosos, caminhos de morte. Provérbios 14:12 diz assim, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O livro de Provérbios diz isso. E eu entendia que era um caminho reto, um caminho bom, que era um caminho que eu estava curtindo a minha vida, conhecendo as coisas boas, os prazeres. Mas esses caminhos quase me levaram à morte. Se não fossem as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, mesmo sem nós merecermos, né? O Senhor nos alcança com as suas misericórdias. Deus é bondoso. E olha o que diz no Salmo 42, capítulo 7, diz assim, um abismo chama outro abismo. Isso foi o meu caso. Um abismo chamou outro abismo. E eu fui me aprofundando nas coisas ruins, nesse caminho de morte, nesse caminho que por muito tempo eu andei e paguei um preço alto por isso. E conheci hoje a minha esposa, que é minha esposa, logo que eu vim para cá. Namoramos por alguns anos, acho que 7 ou 8 anos. E eu comecei em outras drogas, como eu disse aqui no Salmo 42, um abismo puxa outro abismo. Entrei no vício na droga da cocaína, uma droga que a medicina diz que é incurável e progressiva. Conheci outras drogas sintéticas, LSD, êxtase, inúmeras drogas. A princípio eu entendi que eu estava no controle, que eu poderia, a hora que eu quisesse eu poderia parar. Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Como a própria medicina diz, que ela é incurável e progressiva. E eu entendia que quando eu casasse, eu ia conseguir parar. Mas pelo contrário, quando eu casei, as coisas pioraram nesse sentido na minha vida. Em 2008 eu casei. A minha esposa Marcela, que provavelmente está nos ouvindo. Uma mulher que eu louvo a Deus pela vida dela, pelo que ela passou. Foi uma mulher sábia, que edificou a nossa casa. Claro que passou tempos difíceis, muito choro, muitas lágrimas foi derramada do rosto dela. Mas para a glória do Senhor, para a glória de Jesus, nós vencemos. E como eu estava dizendo, agravou bastante. Comecei a beber muito, usar muita droga. Todos os dias começou a ser um consumo de cocaína que era só às sextas-feiras, começou a ser diário. De maconha já era diário. Isso foi aumentando, progredindo, né? E eu caminhando para esse caminho de morte, que aos meus olhos ainda eram bons, caminho que era reto para mim, caminho bom ainda. Mas isso começou a ruir, né? Meu casamento começou a ser destruído, né? A minha vida financeira, meu trabalho, tudo começou a ter um caminho tortuoso, né?
as consequências começou a aparecer, né? A semeadura, a colheita começou a vir de tudo aquilo que eu estava plantando. Então, até que nos vimos numa situação, eu e minha esposa, que ela já não dava para se esconder mais, eu já não conseguia esconder mais, né, das pessoas, da minha família. E nos vimos num túnel, num lugar sem saída. Médicos procuramos, psiquiatras, psicólogos, até que um belo dia eu vim num cardiologista aqui na cidade de Umuarama, pedi para ela, para minha esposa marcar uma consulta, porque eu estava vendo que o meu coração não ia aguentar, que eu ia morrer, ia ter uma parada cardíaca, alguma coisa parecida. Vim no médico, é um testemunho forte desse dia, vim sozinho, porque eu fazia de tudo para estar sozinho, para mim poder estar usando droga, mas eu sabia que nesse dia eu não poderia usar droga, eu não poderia cheirar cocaína nesse dia que eu vim no cardiologista. Mas na sala de espera, esperando para ser atendido, era após o almoço, não me aguentei, fui no banheiro, fiz o uso e logo em seguida a enfermeira me chamou para medir a pressão arterial, batimentos cardíacos, pediu para me aguardar e fui atendido pelo médico, pelo cardiologista, até que ele olhou para aquele papel, olhou minha pressão arterial, olhou meus batimentos cardíacos e perguntou para mim o que estava acontecendo. E eu precisei ser muito sincero e franco para aquele médico e dizer a verdade para ele. E ali expliquei a situação, o que estava acontecendo, a quantidade de uso que era diária. Eu nunca esqueço a frase desse médico. Eu devia ter aproximadamente uns 30 anos, 31 anos. Hoje eu me encontro com 43 anos. Ele falou assim para mim: você não vai passar dos 40 anos, seu coração não vai aguentar. E realmente era um medo que eu tinha, né? De a qualquer momento meu coração não aguentar, porque o consumo era muito alto. Não só de droga, de bebida, de tudo quanto é tipo de droga, né? E juntava com o álcool. E nós nos encontrávamos num caminho sem saída. Eu e a minha família. Eu já tinha minha filha Isadora, pequena, hoje ela tem 14 anos, uma princesa do Senhor, uma menina linda, um presente de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então lute pelo seu filho, acredite. Você que está me ouvindo nesse momento, que tem um filho, uma situação que você não gostaria que ele estivesse, acredite que Deus, ele pode ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor, e Deus pode transformar a vida dele, como foi transformada a minha vida. E Deus usa pessoas. Queria dizer para você que está nos ouvindo nessa tarde, que Deus usa pessoas para nos alcançar. E não foi diferente com nós. Deus usou pessoas na nossa vida, na vida da minha família. Pessoas que dobraram o joelho, que acreditou que o Senhor podia transformar a nossa vida, né? Que o Senhor poderia transformar aquele cenário. O Senhor poderia transformar o nosso casamento, que o nosso casamento estava em ruínas, nosso casamento estava destruído, nossa família estava destruída, por causa de mim, claro. E o Senhor usou pessoas, da sua misericórdia. A palavra de Deus vai dizer que as suas misericórdias se renovam toda manhã sobre as nossas vidas. E Deus começou a usar pessoas, colocar pessoas no meu caminho, no caminho da minha esposa. E pessoas começaram a orar com nós, começamos a fazer campanha de oração na nossa casa e começamos a caminhar na igreja. Começamos a ir na igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Alves, da nossa amada pastora Francisca, que está nos ouvindo, e nosso saudoso pastor Pedro, que o Senhor já está com o Senhor. A pastora Francisca, eu tenho uma gratidão muito grande pela vida dela, que desde aquele tempo ela orava por nós e até hoje ela continua sendo a minha pastora e continua orando por nós. Uma gratidão muito grande pela vida dela. E nós começamos a ir. Nós temos, às vezes as pessoas têm uma visão da igreja evangélica em especial,
que a pessoa, para ir numa igreja evangélica, precisa ser santo. Ou não pode estar bebendo, não pode estar fumando, não pode estar em pecado. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. No meu caso, nós começamos a caminhar e em cultos, eu ia totalmente com o meu corpo cheio de droga, cheio de consumo de droga. Eu consumia droga o dia todo. Eu fumava maconha o dia inteiro, cheirava cocaína o dia todo. E à noite eu ia no culto. E o Senhor é tão bom. Eu queria que você pegasse isso. O Senhor é tão bom. Não é porque nós merecemos. Às vezes nós não merecemos nada, mas a palavra de Deus vai falar da graça, que é um favor imerecido do Senhor sobre as nossas vidas. Não é por merecimento. É por amor que Ele tem por nós. E porque Ele quer que ninguém se perca. E pela sua misericórdia, eu dentro de um culto, isso aconteceu muitas vezes, na igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Francisco Alves. Muitas vezes aconteceu isso. Eu dentro da igreja, eu não aguentava com um bolso cheio de droga, ou na meia escondido. Eu saía do culto, no meio do culto, ia no banheiro da igreja, usar droga. E o Senhor é tão amoroso que a hora que eu voltava, me adentrava dentro da igreja, que eu abria a porta e entrava na igreja, uma igreja pequena na época, o Senhor usava o seu servo, usava profetas, homens e mulheres de Deus, para falar algo que só eu e Deus sabia. E eu pensava assim, meu Deus, eu sou um pecador, eu sou a pessoa que menos aqui merece, dentre esse povo aqui, do Senhor falar comigo. Mas o Senhor falava comigo. Eu tomado de droga, meu corpo cheio, anestesiado de droga. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele falava ao meu coração coisas do meu íntimo. Falava coisas que só eu e Ele sabia. E o Senhor falava coisas, usava pessoas para falarem algo sobre a minha vida que acontece hoje, depois de 10, 12, 13 anos. Estão se cumprindo aquelas promessas que o Senhor falava lá atrás. Eu tomado de droga, cheio de droga, corpo anestesiado de droga. Promessas que o Senhor fez lá atrás, hoje tem se cumprido na nossa vida. Não só na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Hoje eu tenho o Lucas de 8 anos. Tem se cumprido as promessas do Senhor em nossas vidas. Então eu digo para você que está nos ouvindo nessa tarde, você que tem alguém que você ora, que você intercede, que você acredita e crê, não desista. Às vezes aos seus olhos você não tem visto nada, nenhuma mudança, algo novo. Mas no mundo espiritual, através da sua oração, através da sua fé, através de Jesus, coisas estão acontecendo. E creia que no tempo do Senhor vai se cumprir tudo aquilo que o Senhor tem prometido sobre a sua casa, sobre a sua vida. E Deus tem restaurado. Nós dizemos normalmente, eu e minha esposa, nós já ministramos para casais e vamos, se Deus abençoar esse mês, ministrar para casais na nossa igreja. Nós costumamos dizer que nós estamos em construção. É um processo dia a dia. A vida cristã é um processo que todos os dias nós subimos um degrau. Todos os dias nós crescemos. Todos os dias nós temos algo para acrescentar, algo para melhorar, algo para mudar no nosso caráter, no nosso interior. E é isso que o Senhor tem feito. É isso que o Senhor faz. Na medida daqueles que abrem o coração e deixam o Senhor administrar, o Senhor mostrar o caminho, através da sua palavra. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então o melhor lugar de se estar é no centro da vontade do Senhor. Andarmos segundo a vontade de Deus. Ser desprendido de todo orgulho, de toda vaidade. E nos entregarmos a Deus. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que se humilham, não aqueles que são humilhados, aqueles que se humilham, serão exaltados. Então nós devemos nos humilhar na presença do Senhor. Nos apresentar diante do Senhor com os nossos erros, com as nossas falhas,
com a nossa pequenez que somos. E o Senhor trabalha, o Senhor transforma. Há uma conversão, há uma mudança de vida a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor e reconhecemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Que Ele é o nosso Salvador, que aquele propósito daquela cruz do Calvário onde Ele morreu foi por nós pecadores. E Ele escreve novas histórias. A Bíblia vai dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor escreve histórias novas na medida que nós deixamos Ele transformar, nos moldar. E eu louvo a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez em nossas vidas. Uma transformação genuína, uma mudança de caráter. Existe um velho ditado, uma velha frase popular que diz que pau que nasce torto, nasce torto. É uma grande mentira. Na medida que nós queremos mudar, na medida que nós queremos ser transformados, Deus transforma. A Bíblia, a Escritura vai dizer que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que aquilo que os nossos olhos não viu, os nossos ouvidos não ouviu, não subiu ao coração do homem, Deus tem para aqueles que o amam. Mas existe uma ressalva, né? Aqueles que o amam. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E o mais Ele fará sobre as nossas vidas. E é isso que o Senhor tem feito. Eu nunca me imaginei num programa de rádio, né, testemunhando aquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu tenho um sentimento que isso é uma obrigação. É uma obrigação minha e às vezes é uma obrigação sua de falar aquilo que o Senhor fez na sua vida e eu falar aquilo que Ele fez na minha vida, fez na minha família. Então eu louvo a Deus, agradeço a Deus por esse programa Voz Missionária há 29 anos no ar. Isso é um privilégio que a cidade de Umuarama tem, toda a região tem. Terá através da Rádio Cultura esse programa, através do pastor Francisco Costa, esse programa que traz a palavra do Senhor, traz louvores, traz testemunhos. E é esse Deus, é um Deus vivo que nós cremos. Não é um Deus que está pregado numa cruz. A cruz já está vazia. Ele vive e reina. Então é isso. E tudo que aquilo que Ele prometeu lá atrás, Ele tem se cumprido. Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus de restituição. Ele é um Deus que escreve páginas novas em nossas vidas. Nós tivemos problemas financeiros há anos atrás, onde nós tínhamos muito mais do que nós temos hoje. Muito mais. Mas as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Por quê? Porque é o Senhor que nos sustenta. É Ele que provê sobre as nossas vidas. Hoje, com muito menos que nós temos, eu e a minha família, a gente temos muito mais. Então, a partir do momento que nós entendemos que tudo vem dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas. Tudo vem do Senhor. A nossa dependência tem que estar no Senhor. Aí, na medida que a nossa dependência está nele, há provisão, há cuidado, há edificação, há transformação, há coisas novas. Eu creio que você que nos ouve nessa tarde, Deus tem grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Coisas novas na sua família, restauração, cura, libertação. Eu creio, como Ele fez na minha vida e na vida de tantas pessoas, milhões e milhares de pessoas ao longo do mundo. Ele pode fazer na sua vida. Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o versículo da nossa igreja. Então Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente e é o Deus do futuro. É o Deus que pode todas as coisas. Assim que, mesmo que a medicina disser que não pode fazer mais, nós cremos num Deus conhecido como médico dos médicos. A última palavra é a dele. Ainda que a circunstância seja ao contrário de tudo aquilo que você tem visto e vivido, Ele pode transformar. Ele é um Deus que transforma. Essa palavra, pastor Francisco Costa, pastor Roberto, que Deus colocou no meu coração de trazer aqui nessa tarde, espero do fundo do meu coração, do fundo da minha alma,
Louvo a Deus pela minha mãe também. O pastor já deu uma saudação para ela que está ouvindo. Ela foi uma guerreira de Jesus. Lembrando só rapidamente, minha mãe, quando eu estava grávida do meu irmão mais velho, meu pai era um homem muito agressivo, um homem também que bebia, provavelmente usava droga, e ele deu um tiro na barriga da minha mãe. Ela colocou a mão na frente e não permitiu que esse tiro pegasse na barriga dela. O meu irmão também, não misturando muitas histórias, mas o meu irmão também era uma pessoa muito improvável, como eu fui, improvável. Um homem também que andou em caminhos tortuosos, muita bebida, um homem que gostava de muita festa. E hoje, para a glória do Senhor, é pastor. Foi pastor muitos anos, auxiliar da nossa pastora Francisca, ali em Francisco Alves. Hoje abriu um ministério em Maringá. E esse é o Senhor que nós cremos e nós acreditamos e temos fé que Ele transforma situações, pessoas. E é esse Deus que nós viemos falar nessa tarde. Agradeço mais uma vez ao pastor Francisco Costa, à Rádio Cultura, a esse programa Voz Missionária, que dá voz ao Senhor através desse programa, anunciando as boas novas do Senhor. Agradeço a oportunidade. É isso, pastores. Depois no final eu procuro para dar uma saudação, um agradecimento. Glória a Deus. Nós ouvimos aí um grande testemunho do pastor Luiz Brasil. É claro que, resumidamente, né, muita coisa que aconteceu, muitos livramentos, cremos eu, que Deus concedeu, e muitas coisas que o Senhor realizou na sua vida, na sua história, na sua família, na sua história de conversão. E como eu estava falando para o Luiz aqui no caminho de Francisco Alves até aqui, com certeza há muitas pessoas que estão acompanhando o programa Voz Missionária nessa tarde e que você está passando ou tem passado algo semelhante ao que o Luiz passou anos atrás. E qual o objetivo de testemunhar aquilo que Deus realizou na vida do homem? É que o Senhor, Ele sempre tem uma solução. O Senhor sempre tem a saída. Talvez a tua esperança já acabou, talvez os teus recursos humanos já se cessaram, talvez aquilo que você esperava que pudesse melhorar na tua vida não aconteceu. Mas nessa tarde de sexta-feira, dia 2 de agosto, o Senhor com certeza tem uma palavra de esperança para a tua vida. Ele te ama, Ele tem um projeto na sua vida, na sua história, na sua família. Eu sempre gosto de mencionar uma palavra que Jesus disse e que é algo que aquieta o nosso coração, que traz paz na nossa existência. Quando o Senhor Jesus, Ele disse, no capítulo 11 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no versículo 28, Ele fez um convite universal, uma chamada coletiva, dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando a Bíblia diz todos, irmão Luiz, é todos, sem exceção de ninguém, porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O homem pode olhar para o teu exterior, o homem pode, quem sabe, julgar você pela tua aparência, mas o Senhor, Ele olha para o teu coração essa tarde, e Ele te faz um convite. Você que abriu o coração para Ele, você que der espaço para Ele trabalhar na sua história. Talvez você se encontra
em um vício de droga, em um vício de álcool, em outro vício semelhante que tem causado da tua vida uma vida de tristeza, de tormento, e você tem pensado até mesmo de tomar um copo de veneno, talvez colocar uma corda no pescoço e tirar a tua própria vida, achando que essa seria a solução para se livrar de todos os teus problemas. O Senhor Jesus, Ele te fala esta tarde: a solução para a tua vida não é morrer, a solução para a tua vida não é dar cabo da tua própria existência, a solução para a tua vida, para a tua história, é o Senhor Jesus. Ele com certeza tem a bênção completa. O que Deus fez na vida do Luiz Brasil, o Senhor pode fazer na tua vida. Você que precisa de uma libertação esta tarde, que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa continuar trabalhando na sua história e o nome do Senhor ser glorificado. Deus abençoe em nome de Jesus. Atenção, ouvintes do município de Umuarama. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Umuarama, na rodovia Santa Elisa, placa Icaraíma, e Santa Elisa, Serra dos Dourados. A interrupção vai ser no dia 6 de agosto, das 9h15 da manhã até 1h15 da tarde.